aí, Alexia. Não, não vai me olhar, não. Não, quando você já aparecer na câmera. Terminou. Terminou de ser. Entre de novo. Tá bom, então entrando de novo. Oi, oi, estão ouvindo? Mas como é que eu mando o convite para Sinara? Ah, tá. Aparecer já na parte do Gaga, né? Ah, ok. Mãe, explica um negócio aí rapidão, tá? Rapaz. Conseguiu salvar? Eu não sei, minha filha, acho que não. Eu sou um horror para mexer com isso, gente. Eu tenho que aprender. Ficou me perguntando um monte de trem, eu fiquei afobada, não sabia se eu voltava, se eu salvava. Coisa horrorosa. É, quando acaba o vídeo, aí coloca assim, Nossa, salvar. mas acabou assim, puf! Foi muito rápido. Depois assim, aí nós começamos 15 para 5, né? Oi. Então, o que eu queria falar é que até perdi aqui, é que a gente tem essa obrigação, principalmente quem tem filho adotivo, que dê tudo certo. Que eles sejam exemplos, que eles sejam, assim, quase que perfeitos. Para que Referente. ninguém critique a nossa a adoção, a vinda deles, entendeu? Eu sinto esse peso. Eu acho que muitos pais por adoção também sentem isso. A gente quer, sim, que a coisa seja perfeita. Para ninguém ia falar assim, ah lá, tá vendo? Tá dando errado já. Olha, esse pensamento é um pensamento assim comum entre os pais. Porém, nós precisamos, se nós se for um hábito, né? Esse pensamento, eu preciso ser perfeita, porque senão fulano que tanto avisou alguma coisa vai me cobrar. Esse medo do olhar do outro, esse medo do outro. Nós vivemos uma coisa, eu não preciso da aprovação do outro, desse olhar, né? Por exemplo, a questão da selfie. Por que eu quero tirar foto em ambientes maravilhosos, né, lindos, aquela vista? Ai, não é para o meu bem-estar, mas é para o outro me enxergar através daquela foto. É difícil ver alguém tirando foto dentro de um fusquinha. Agora coloca o carro do ano para ver. Tira a foto em cima, embaixo, mostra as rodas. Então, por quê? É o olhar do outro que a pessoa está em busca. E dentro assim, da psicanálise, esse olhar do outro, né? Às vezes sempre querer, em busca, eu preciso agradar o outro, nós esquecemos de agradar nós mesmos. Então, por que eu quero um filho perfeito? Sendo que eu não sou uma mãe perfeita. Olha aí, não bate, né? Por que eu quero ser perfeita, uma mãe perfeita? Porque eu sou ser humano, eu estou sujeita a erros, a falhas. Então, quando isso fica claro na nossa mente, a educação também, a disciplina também começa a ser guiada de uma forma diferente. Se eu me coloco assim, ó, eu não sou perfeita, eu preciso aprender, já é uma informação que eu passo para o meu cérebro, que eu estou em busca de aprender mais. Por isso começa a desenvolver esse interesse de participar de lives, de leitura, de observar o meu comportamento, falar, nossa, eu preciso observar tal comportamento, porque dessa vez eu peguei pesado, dessa vez eu falei algo que não deveria. Nossa, eu não podia ter feito dessa forma. Então, eu vou conduzindo as situações de uma forma diferente. Agora, se eu acho que não, eu sou perfeita, porque os meus filhos são perfeitos, meus filhos não erram, o peso que eu vou colocar em cima dessa criança. Aí na foto, realmente é todo mundo rindo. A hora que desliga a câmera, todo mundo chorando. Então, é necessário ter esse cuidado. Por que eu quero uma família perfeita? Eu gosto de uma música da Aquila, que ela fala assim, não tem família perfeita, mas a minha é tão legal. Cada uma a sua maneira, amor assim não tem igual. Eu falo que é a música da minha família. Não tem família perfeita. Porque às vezes quem está escutando fala assim, nossa, ela é psicanalista, né? Tudo é fácil, né? Ela se domina ali a matéria, Ela ela nem estudou. grita. Ela Os nem meninos grita. ela nem grita.
os meninos flutuam, gente, por favor. Não, não, eu procuro sempre fazer o meu melhor. Eu sou ser humano. Tem dia que a TPM tá atacada, gente. Eu falo com os meninos, ó, eu tô de TPM. Desse jeito. Então, eles já identificam. A minha comunicação precisa ser clara, que de repente eu acordo abraçada, né? E as mulheres acordam atravessadas e não sabem por quê. É Se eu já verdade. começo assim, tô nervosa e começo já a entornar em cima dos meninos, eles não vão entender. Vão falar, gente, minha mãe é sempre assim, o que é isso? Então já começa aqui. Autoconhecimento, né, Sinara? A gente precisa se conhecer, né? Saber o que causa estresse. Eu já reparei que eu costumo ficar muito nervosa se eu estou muito cansada. Quando eu estou muito cansada e com muita coisa para fazer. E aí eu fico estressada, entendeu? Então, a possibilidade de dar alguma coisa errada é muito grande. Então, agora eu tenho feito assim, gente, eu preciso descansar um pouquinho, preciso. Eu vou tomar um banho, eu vou deitar ali, por favor, me deixem descansar um pouco. Às vezes funciona, tem hora que não funciona. Quando eu vejo, já tá lá dentro do quarto. Mãe, é que eu queria falar um negócio. Eu falei, mas eu não falei que eu preciso descansar um pouco? Mas assim, eu entendo que isso é uma fase, né? Elas estão, principalmente a Lelê, está aprendendo ainda a lidar com isso. Mas de vez em quando funciona. Sim, e tem até um comentário aqui do Juliano sobre as pessoas perfeccionistas. Se nós, né, se eu fosse fazer uma análise, né, lógico, uma estrutura, uma conversa, por que das pessoas perfeccionistas? Sempre tem um medo do julgamento de alguém. Talvez lá na infância era exigido demais dessa criança um além do que ela dava conta. Você precisa fazer. Tem que ser do meu jeito. Às vezes o menino escrevia lá um texto gigante, a letra não tá bonita e ela arrancava e jogava fora. Exigir, você não dá conta de nada, tá vendo? Você sempre foi isso. Já começa a colocar aquele peso nessa criança. Aí a criança desenvolve que, para eu ser aceita, eu preciso ser perfeito. Tem questões, tem casos tão graves das pessoas que são perfeccionistas, que elas não conseguem gravar um vídeo mais de 30 vezes para realmente aprovar um. Será que todos os 29 estavam realmente ruins? Ou ela está com medo da crítica do outro achar alguma falha ali? Então, você fazer bem feito é diferente do que fazer perfeito. Porque sempre vai ter um detalhezinho ali. Então, você não fica na busca da aprovação do olhar do outro. Ai, se o meu filho não fizer inglês, francês, espanhol, igual fulano de tal, ai, vão achar que eu não estou dando educação suficiente para essa criança. Então, mas por que seu filho precisa fazer inglês? O inglês é importante para ele, para a criança, não para o outro. Então, ter uma língua estrangeira é importante para a criança. E às vezes também é aquela idealização, né? Eu não tive uma situação, eu não fui uma criança que tinha muita coisa, agora eu quero dar tudo pro meu filho. Então, eu tive um sonho de fazer balé e agora minha filha vai chegar e tem que fazer balé. Aí empurra a criança pro balé e a criança não quer fazer. Não é aquela habilidade que ela adquiriu. Então, você começar assim, mas é o meu sonho. Não, o sonho é seu, pai. O sonho é seu, mãe, não da criança. Lógico, né, que os pais sonham coisas importantes, um futuro melhor. Então, se eu sonho um futuro melhor para o meu filho, o que eu estou fazendo com o presente dele? Como que eu estou guiando, orientando esse presente? É de acordo com as minhas frustrações ou de acordo com cada criança que eu tenho? Um exemplo que eu acho assim que sempre eu conto, né, nas minhas palestras, que quando eu era criança, nós passamos muita dificuldade financeira e às vezes não tinha nem comida dentro de casa. São 5 filhos, né? Minha mãe precisou sair cedo para trabalhar, e meu pai alcoólatra, uma confusão. Então, nós vivíamos num meio assim de muita insegurança por conta das brigas que meu pai arrumava na rua, da falta de comida dentro de casa, minha mãe saindo para trabalhar fora. A gente não queria que ela trabalhasse fora, mas também entendia que se ela não fosse, a gente ia continuar com fome dentro de casa. Então, foi necessário. E eu ia para a escola e tinha uma coleguinha, sempre tem essas coleguinhas que levam lanche, né?
que ela levava aquele biscoito wafer. Gente, Nossa. assim, eu sou até hoje, né? Eu sou encantada com esse biscoito. Nossa, como eu pensava assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar esse biscoito, eu vou comer até. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei realmente a comprar esse biscoito. Só que assim, eu já estava na minha vida adulta, eu estava alimentando a criança interior que sentia falta desse biscoito, já estava dando um efeito negativo para mim. Então, diz o ganho de peso, aumento de um monte de coisa. Então, por quê? Eu comia assim 5 pacotes de biscoito brincando, sem ver, mas era aquela ânsia, né, de comer aquilo que me faltou na infância. Então, os pais precisam entender que eu preciso dar tudo que for necessário ao meu filho e não tentar tampar uma falta que eu tive. E nisso, geralmente, a gente descobre em terapia, né? Às vezes, aquela repetição, nós fazemos mais aquilo que nos faz falta, nos faz falta no dia. Então, em terapia, nós começamos a descobrir, porque dentro do estudo da psicanálise, nós vamos no inconsciente, lá nos guardadinhos, né? Onde ninguém quer mexer. Aquela faxina, né? Quando você resolve, gente, eu preciso arrumar esse guarda-roupa, porque tem coisas ali que eu não quero, que eu nunca mexi. Então, esse mergulho dentro de nós, dentro da psicanálise, nós vamos a fundo na causa, não no sintoma. Comigo, o sintoma era eu comer demais esse biscoito. Mas a causa estava ligada lá na minha infância, que é onde eu tive falta, e eu queria suprir essa falta que eu tive na minha infância. Então, é necessário ter esse cuidado de querer dar tudo, ou então de ser o contrário, né? Querer seguir ali um padrão de rigidez, de autoritarismo, de narcisismo com a criança, com o adolescente. Então, precisamos ter esse cuidado. Por isso, nós falamos também dentro dos grupos na importância da terapia. Porque a terapia, e é algo assim, é bom desmistificar, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, se eu contar isso para o terapeuta, não, o que ele vai pensar de mim? Olha, os terapeutas, né, eu me incluindo dentro desse pacote, nós não vamos pensar nada, porque nós vamos escutar. É uma escuta livre, sem julgamento. Não existe o que ela vai pensar de mim, isso a gente pensa do vizinho, né? Ah, nossa, se eu falar que eu fiz isso com meu filho, o que ela vai pensar de mim? Nada. Estou escutando. Precisamos escutar mais os outros, sem esse medo desse julgamento, dessa cobrança, de buscar uma perfeição, falar, poxa, você adotou e agora fez isso com a criança? Vamos procurar, então, o porquê dessa atitude? Então, assim, dentro dessas questões de toda a disciplina sem violência, se os pais não conseguem não educar dessa forma, vamos procurar, então, qual que é a raiz dessa questão. Porque, às vezes, ela está repetindo ali um ciclo, né? E, às vezes, nós escutamos também assim, eu apanhei, mas não morri. Mas, ainda bem que não morreu, porque muitas crianças, muitos adolescentes morrem, né? Graças a Deus que não morreram. Mas gerou ali um trauma, uma insegurança, uma sensação de abandono, de humilhação. Então, tudo isso tá sendo gerado ali. Para alguns, não teve um efeito tão abrupto. Tão nocivo. Isso, mas para outras pessoas, mas teve. Eu acho que todo mundo tem. Eu lembro que eu me sentia muito abandonada, sabe? Eu me sentia sozinha, entendeu? Porque eu estava sempre fazendo coisa errada, né? Porque você só faz coisa errada. Então, isso era uma frase que eu ouvia muito, né? Eu entendo perfeitamente que eles faziam o que eles aprendiam, o que eles achavam que era o melhor, né? Então, daí a minha frustração de mais tarde estar repetindo aquele mesmo modelo. Então, eu não quero isso para mim, eu não quero. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Então, por isso que eu tenho lido bastante a respeito disso e tenho, assim, me conhecido melhor para eu poder conseguir ir cercando essas coisas. Perfeito, a gente sabe que não existe, né? As coisas não existem. Até porque a gente vive várias coisas, né? Durante um dia inteiro, né? Então, muitas vezes você vai conseguir lidar com a situação de uma forma, vai conseguir lidar bem, em outras situações você não vai. Então, o que eu tenho feito? Quando eu percebo que saiu do prumo,
né? Eu até peço desculpa, eu falo, você me desculpa, filho. Eu tava nervosa, que a mamãe tá cansada e tal, entendeu? Mas é muito, tem sido assim um aprendizado. E eu vejo que esse aprendizado ele é para a vida toda. Exatamente. Até essa questão da desculpa, né? De pedir desculpa, pedir perdão. Quantos adultos, se os pais tivessem pedido desculpa, pedido perdão, teria tido um reflexo diferente na vida adulta? E às vezes os pais, os adultos, né, homem e mulher, viram e falam assim: nossa, meu pai fez uma coisa assim. Mas você vê que tem aquele sentimento, nossa, não Sim, sim. precisava daquilo. Então, Todo se o pai mundo carrega uma coisinha. tivesse chegado na hora e falar: seu filho, me desculpa, não era com você, eu não deveria ter feito isso. Você não vai estar falando com a criança, você pisar na sua cabeça, você vai estar ensinando a criança a reconhecer os erros, ensinando o adolescente a repensar antes de agir. Entende? Percebe assim a diferença quando você pede desculpa para o seu filho, mas não é aquela questão assim: ai, filho, desculpa, mamãe, por favor, desculpa. Calma, tá? Não vão também infantilizar, descer no nível ali da criança. Com uma conversa assim: filho, mamãe errou, eu não deveria ter te xingado ali na hora do para casa, falado que você era burro. Você me desculpa? Nossa, a hora do para casa, meu Deus, a gente perde. Então, assim, não, você está aprendendo, é isso mesmo. Eu sei que você vai dar conta. Eu fiquei nervosa, não é com você. Então, essa questão também do para casa, não dizer assunto para outra live, mas claro. quem está para casa fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, vai dar errado. Vai gerar estresse. Imagina, você coloca ali o arroz para cozinhar e tá lá ensinando menino, você fala assim: você vai escrever isso, isso e isso, tá? Quando chegou na cozinha: mãe, o que é para eu fazer? Aí você fala: volta lá, é para fazer isso. Gente, não faça, não ensine para casa para os seus filhos nos momentos, nas horas de rush, né? É assim que fala. Janta, almoço, dando faxina, isso não é hora de ensinar para casa. Não vai dar certo, vai gerar estresse, porque você não está concentrado ali no processo. Então, tire um tempo, senta ao lado da criança e vai fazendo. Ai, mas se Nara não tem tempo para isso, não. Se você não começar também a criar esse hábito de realmente guardar um tempo para ensinar o seu filho, você vai continuar vivendo esse ciclo, essa rotatividade desse momento do para casa, esse é o pior momento na vida da criança. E a criança com medo, ela não aprende. A criança com medo, às vezes a criança vai ter medo de ler errado, e levar um pescoção na orelha. Porque ela vai ficar com medo, né? Se eu errar, ela vai ficar brava comigo. Então, o que é necessário? Separa um tempo. Olha, filho, nós vamos fazer para casa tal hora aqui. Vou sentar do seu lado. Você vai perceber que vai ser até mais rápido. Mais rápido. Vai ser mais eficiente esse para casa. Até ele se acostumar, habituar ali a fazer o para casa sozinho. Mas não fica com pressa para chegar esse momento. Porque às vezes fala assim: tá na hora de fazer sozinho. Não fica com pressa. Começa a criar essa base firme para que o resultado seja também que sustente essa criança, né? O resultado seja um resultado realmente sólido. Porque se você vai construir uma casa, se você fizer uma casa de 3 andares em uma semana, eu penso assim, né? Vai cair. Arriscado. Né? Será que realmente está firme o suficiente? Demanda ali um tempo. Mas você precisa entender que a sua intenção é que ele aprenda. E se você quer que ele aprenda, o seu hoje que vai fazer a diferença para o amanhã. E já tem pesquisa, né, quando fala assim, que o cérebro, quando ele está ali, a criança recebe um grito, ele fica em estado de alerta. Ele quer fugir. Depois que eu li esse estudo, eu pensei: gente, é por isso que quando os pais iam bater na gente, a gente corria. Corria todo mundo. Por quê? Corre que o negócio deu ruim aqui. Foge. Por isso que os meninos fugiam, a gente fugia, né? Quem tá aqui também da minha idade também deve ter feito isso. Por quê? O medo. E esse medo na hora do para casa, ele não vai conseguir aprender, porque ele vai ficar com medo. O cérebro bloqueia. O cérebro não vai entender que ele vai poder falar errado, que ele vai poder colocar a palavra. E, de repente, se você criar esse ambiente para o estudo,
E às vezes sair com a criança de carro, assim, filho, vamos fazer uma brincadeira? Nós vamos anotar aqui quantas palavras você vai conseguir ler no caminho. Ele vai começar a prestar atenção e vai falar, pare, pare. Ele leu. Ah, mas não leu correto. Gente, ele leu, tá? Ele tá aprendendo, vamos fazer isso. Eu me lembro que quando meu filho começou, assim, a ser alfabetizado, nós moramos próximo ao Ceasa, aí tem uma placa enorme, assim, do Ceasa. Quando ia, tá passando, né? Aí ficava C-A-S-A. Ele leu. Ah, mas o S precisam dizer. Gente, calma. Não seja tão radical, não exija tanto dessa criança. Vamos colocar assim que ele já está começando a desenvolver ali a leitura. Pensa esse é o resultado. Que às vezes os pais falam assim, nossa, mas ele lê tão devagarzinho. Tá, mas qual é a forma que ele está lendo? Vai educacão. Não, filha, educação. Vamos aos poucos ali, observando esses detalhes. Porque se tudo, a criança sentir que ela pode errar, que alguém vai orientá-la, ela começa a ter aquele alívio, né? Aquela segurança. Bom, eu posso falar isso, que vão me acolher, vão me dar ali um retorno. Então, é importante. É positivo. Realmente, quando a gente fala de disciplina positiva, essa disciplina positiva inclui também nós, pais. Que existem muitos pais sem limites. Haja visto aí, quando vai comprar, né? Compra como se não houvesse fatura de cartão de crédito. Aí depois a fatura chega, você fala, meu pai, passei do limite. E agora? Então, nós precisamos ter limite. Nós precisamos ter limite na hora de falar, na hora de aplicar ali também uma disciplina. Ah, eu não sou muito fã do cantinho do pensamento. Por quê? Ah, vai pro cantinho do pensamento. O que a criança vai pensar ali, meu Deus? Vai pensar o quê? Então, se você usar aquele cantinho, essa palavra pensar, olha o efeito lá no futuro. A criança pode adquirir ali um trauma, achar que pensar é ruim, porque aonde ela estava, onde mandaram ela sentar para pensar, era um castigo. Então, ela não vai querer pensar. Filho, nós precisamos refletir, resolver essa situação aqui. Eu gosto muito das histórias, né, onde a criança se enxerga em outro ângulo dentro dessas histórias. Então, eu conto essas histórias de acordo com o que os pais me passam e devolvo ali no formato de áudio, de vídeo, para a criança entender e gerar esse ambiente, né, para a criança refletir. Ah, essa atitude desse coleguinha aqui, o que você achou? Às vezes a criança já fala, ih, tá falando de mim, né? Aí, assim, é uma identificação que a criança tem. Não, mas vamos conversar sobre isso. Você já fez alguma coisa parecida? Ah, já. Então, qual foi a melhor maneira de resolver essa situação? Então, existem meios de realmente educar sem o recurso da agressão, das palavras, das ações, ser essa forma da violência. Porque as crianças chegam através da adoção, elas já sofreram diversos tipos de violência. E ainda assim, ser um escape, né? Ah, eu preciso agir, porque senão quando crescer vai virar igual fulano de tal. Eu falo muito isso. Porque, olha, você está educando, não é o filho da fulana de tal, se você está educando com outra criança, e essa criança é diferente do filho da fulana de tal. Então, o filho da fulana não é seu filho. Ah, mas a situação é parecida. O nosso cérebro é mestre de querer pegar referência daquilo que aconteceu para ter uma base. Ah, tá vendo? Tá fazendo isso porque o filho adotado da fulana lá aconteceu isso, e isso resultou nisso. Olha, seu filho é diferente. Nós somos únicos. Então, nós já estamos quase finalizando também, né? Daqui a pouco a nossa live cai e vai começar de novo. Eu vou finalizar aqui, gente, que eu falo um tiquinho. Então, existem situações que nós precisamos entender o seguinte: se você entra num relacionamento, se você ficar sempre pensando, ai meu Deus, ele já teve tantas namoradas, tantos namorados, aí não, aí ele vai sempre lembrar da namorada, vai sempre lembrar do namorado, começa a sofrer com o que a pessoa, com o que você acha que a outra pessoa tá pensando. Fazer essa comparação. Calma, você é única, você é a única esposa que ele teve. Ah, mas ele teve 10, Sinara. Tá, mas todas são igual a você? São gêmeas? Gêmeas idênticas, até nas digitais? Então, não é igual.
Ai, teve tantos relacionamentos antes de mim. Você é única. É Então, os diferente. pais também precisam, nós precisamos sentir que nós somos únicos, que não tem como comparar. E dentro do relacionamento, para dar essa estrutura também de relacionamento marido-mulher, ou homem com homem com mulher, enfim, dependendo aí da estrutura da Aham. sua família, é necessário que vocês entendam que eu sou única. Ah, mas está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no meu outro casamento. Tá, é parecido, mas o que você vai fazer com esse relacionamento que você está com ele aqui hoje? Então, buscar essas referências passadas só atrapalham. Conversar com uma amiga que às vezes o filho caiu por um caminho ali muito ruim, muito triste, e às vezes, coincidentemente, veio através da adoção, você fica assim, ah, meu Deus, será que vai acontecer Será, comigo? né? Aí o menino vai lá e faz alguma coisa para ele seguir, tá vendo Aham. bem o que a menina falou. E às vezes a gente quer conversar com esse tipo de pessoa. Eu falo assim, foge desse tipo de gente. É Eu verdade, buscava, né? Foge desse tipo de gente. É. eu buscava assim, contar os meus desabafos, as minhas angústias precisavam ser assim com pessoas que realmente iam me mostrar um outro ângulo para eu melhorar, para eu conseguir agir da próxima vez que repetisse. Então é assim que nós Uhum. precisamos pensar, porque se você conversa com alguém, se você conversar com uma mulher que já separou 30 vezes, que teu marido traiu, se você virar e falar assim, amiga, meu marido ontem saiu o dia inteiro e não atendeu o meu telefone. Aí ela vai falar, aí, ó, já vi. Quando eu namorei fulano era assim, eu não atendia, estava ocupado. Você vai É, ficar é normal com uma verdade, informação dessa, gente? é Então nós verdade. precisamos ter cuidado com esses detalhes. Com quem que nós vamos abrir o nosso coração? Para quem que nós vamos contar a nossa vida? Porque você pode sair pior do que entrou. É Eu chamo de verdade. desabafo inteligente, mas assim, não é menosprezando a outra pessoa, que eu preciso entender que vou precisar tomar uma atitude. Mas a minha atitude precisa ser uma atitude que vai ter coerência também no meu Sim, com relacionamento, certeza. com a minha família, para conseguir seguir em frente. E na criação de filhos, né? Isso é muito importante, né? A gente precisa realmente buscar conversar com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente. Está aí o poder, né, dos grupos de apoio à adoção, que tem assim sido um farol mesmo, né, para as famílias formadas por esse laço. Então, Sinara, eu Uhum. queria muito te agradecer, foi muito bom. Desculpas as atrapalhadas aí na hora de fazer, mas eu prometo que eu vou melhorar, eu vou aprender a mexer com esse negócio aqui e eu vou ficar boa nisso, É isso tá? mesmo. Agradeço muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, eu acho que eu não consegui botar para gravar. Quando colocou lá, se eu não botei para gravar, já zebrou, já perdeu. Já. Quando Ixi, terminar, quando terminar essa, você vai observar que você se salvar no IGTV. Você clica. isso, eu tentei, eu até fui lá, mas aí eu queria voltar rápido e aí, entendeu? Vou ver se eu consigo botar esse pedaço aqui, tá bom? Um beijo para você, obrigado, viu, querida? Nada, qualquer coisa, estamos aí no grupo. Tá bom, abraço, tchau. Tchau, pessoal, obrigado.